Muito bem, meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Os irmãos já viram que hoje o culto está na direção dos jovens. E normalmente quando um departamento tem a direção do culto, eles sugerem algum tema, né, alguma passagem bíblica e para trabalharmos, né? Entendemos que esta deve ter sido a visão deles, da necessidade que eles estão percebendo, mas é um tema bem grande, os irmãos podem ver aí, como é mesmo o tema, eu não estou enxergando direito daqui. Então vamos enumerar, nós temos aí a palavra hoje, nós temos a palavra desculpa, temos a palavra buscar, aliás, usar, e também temos a palavra buscar. Então você vê que já tem um esboço bem grande aí, né? Mas não vamos nos ater diretamente a essas palavras, né? Vamos resumir um pouco. Mas buscar ao Senhor. A palavra buscar, irmãos, significa também procurar, né? Então ela tem esse entendimento de procurar o Senhor. Mas como vamos procurar o Senhor? Convido os amados mais uma vez a abrirem suas Bíblias para o texto que já foi lido. Vou ler apenas o versículo 6, onde temos a advertência da palavra do Senhor. Esse texto de capítulo 55 de Isaías é um dos textos assim bem conhecidos e bastante profundo também, onde nós temos o convite de Deus à sua graça. Então esse capítulo, basicamente, ele fala desse convite de Deus, convidando as pessoas a receberem a sua graça em suas vidas. Diz assim o texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graça te rendemos, Senhor, pela tua palavra lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos conceda o auxílio do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra, Senhor, e também colocarmos em prática em nossas vidas. Agradecemos, Pai Santo, por cada um daqueles que estão aqui, aqueles também que nos acompanham pela internet, que cada um possa receber do Senhor a iluminação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Como disse, esse convite, esse texto, ele fala do convite de Deus para as pessoas, né? Para que as pessoas busquem a sua presença, para que as pessoas venham até Ele, né? E também mostra as razões pelas quais as pessoas precisam buscar o Senhor. Não somente Deus convida as pessoas, esse convite ele é muito semelhante àquele que Cristo faz em Mateus capítulo 28, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Então Jesus não somente ele convida, mas ele apresenta também a razão pela qual a pessoa deve atender ao seu convite. E esse texto aqui também fala nisso, irmãos. Jesus, na sua caminhada, pregando o Evangelho do Senhor, ensinando, e ele chegou ali numa cidade, e lá estão 3 pessoas, jovens, talvez, pelo menos diz a Bíblia que era um jovem, e cada uma daquelas 3 pessoas deram uma desculpa diferente para não seguir Jesus. O primeiro disse a Jesus: eu quero te servir, eu quero te seguir, mas eu quero conforto. Eu não quero perder o meu conforto.
Jesus disse: olha, vou te dizer uma coisa, jovem. As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer conforto? Aqui não é o seu lugar. Muitas pessoas não vêm para Jesus, não buscam o Senhor, achando que vão perder o conforto. O outro, Jesus disse: você me segue. Senhor, eu gostaria muito de te seguir, mas, sabe, meu pai já está velhinho, eu gostaria de te servir, mas primeiro eu vou deixar que ele morra. Depois que meu pai morrer, aí eu vou te servir. Jesus olha para aquela pessoa e diz: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos, porque o homem, diz a Bíblia, que está morto nos seus delitos e pecados. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não se chegam para Deus. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você tem que me seguir. Você precisa me seguir. Você precisa me buscar. Tem muitas pessoas que não se chegam para Deus porque tem pena, tem medo de perder a simpatia dos pais. Hoje até que está bem, mas eu diria fácil seguir Jesus, mas uma época atrás, mas quem é nordestino sabe muito bem do que eu estou falando. Quando o evangelho chegou no Brasil, vou falar aqui dos batistas, que teve o início, o primeiro trabalho batista foi aqui em Manaus, batista regular, e o segundo lá no Nordeste, sendo que aqui a missão Midimicho trouxe o evangelho para cá, e lá no Nordeste a missão ABWE, né, trouxe o evangelho, o missionário Mateus deu início a aquele trabalho. Aqui não foi difícil, porque aqui já havia o trabalho da convenção, desenvolvido por Eurico Nelson e sua esposa, Ida Nelson. Já tinha um campo bem trabalhado, já haviam bastante igrejas batistas, mas no Nordeste não havia nada ainda. E quando as pessoas se convertiam, eles eram expulsos de casa, eram expulsos até da comunidade. Jesus falou o seguinte, que lá, mesmo na sua época, muitas autoridades acreditavam nele e queriam seguir, mas com medo de serem expulsos das sinagogas, recusavam-se a seguir o Senhor, recusavam-se a ter uma identificação com o Senhor. Não sei se os amados conhecem alguma pessoa que, quando se converteu, os pais expulsaram de casa. Outro jovem, outra pessoa que Jesus relaciona ali, disse: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero andar contigo, mas eu gostaria de voltar à minha casa e primeiro me despedir daqueles parentes que estão lá em casa. A parentela era o impedimento para aquele jovem seguir Jesus. A parentela foi utilizada como desculpa para que aquela pessoa não buscasse a Deus. E Jesus disse: olha, rapaz, é o seguinte, te dizer uma coisa, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, que se arrepende, é apto para o reino dos céus. E lá no livro de Apocalipse, irmãos, Jesus adverte que os covardes ficarão de fora do céu. Aqueles que não tiveram a coragem de tomar uma decisão em seguir o Senhor, em tomar uma decisão na sua vida de buscar a Deus, de deixar os seus pecados e voltar-se para Deus, Jesus fala que eles ficarão, infelizmente, do lado de fora, né?
E aqui o profeta Isaías, irmãos, fala, o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, expõe que Ele convida todas as pessoas a buscar a sua presença. Primeiro, os versículos de 1 e 2, ele fala de racionalidade. Fala de que o homem precisa pensar, ter sabedoria, averiguar se o que ele está fazendo é bom para a sua vida. Se aquilo que ele está fazendo representa um ato de sabedoria para ele. E ele diz aqui: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Nessa ilustração do profeta, implica em uma racionalidade, uma reflexão. Os prazeres da vida que apegam o homem. E, aliás, o homem se apega aos prazeres desse mundo e não quer deixar esses prazeres, não quer deixar aquilo que é atrativo para eles ao mundo. Mas Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Depois ele diz no versículo 3 que a pessoa deve inclinar o ouvido e ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, qualquer baboseira. É ouvir o conteúdo da palavra de Deus. A única semente que o Espírito Santo faz germinar na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, é a palavra de Deus. Mas para que essa palavra penetre no coração da pessoa, ela precisa ouvir. Jesus sempre no seu ministério dizia: quem tem ouvidos, ouça. E lá nas 7 cartas que ele manda escrever as igrejas de Apocalipse, todas elas terminam dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para todas as pessoas que têm ouvido. Elas precisam ouvir. E Paulo, lá no capítulo 10 de Romanos, ele questiona ali, ele faz uma reflexão dizendo: como invocarão aquele de quem nada ouviram, de quem nada ouviram? Nada ouviram a respeito de Cristo. E como vão ouvir se não há pessoas que preguem para elas? E ele começa ali a fazer esse questionamento a respeito do ouvir da palavra de Deus. Inclinai os ouvidos. É preciso dispor o ouvido para ouvir. A Bíblia fala, por meio do apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas a Timóteo, dizendo que nos últimos dias, irmãos, e nós estamos vivenciando esses dias, estamos passando por esse momento atual, em que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos para não ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando eu vejo os irmãos se levantar, eu já sei que está coçando o ouvido deles. Não estão disponibilizando o ouvido para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai incomodá-lo. Talvez esse irmão esteja no pecado, talvez esteja andando de forma contrária àquela que Deus tem para ela, e ela sabe que a Bíblia vai tocar no coração dela, então ela busca fugir.
Ela sabe que se ela ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo tem elementos suficientes para trabalhar no coração dela. Então ela inocentemente ou inconscientemente, até movida pelo Satanás, que é o inimigo de Deus, o inimigo das almas, e a pessoa nem percebe que ela está sendo utilizada por Satanás para não ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus não trabalhe na vida dessa pessoa, levando ela a uma vida de santidade. Ela foge, ela evita ouvir a palavra de Deus. E diz o profeta ainda, irmãos, onde nós queremos desenvolver melhor, versículo 6, buscai o Senhor, é imperativo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Procure a presença de Deus enquanto você é vivo, enquanto você tem a oportunidade. E esta oportunidade que o profeta, falando aqui da graça do Senhor, e nós estamos vivenciando hoje no período da graça, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento, que nós não sabemos quando acontecerá. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, daqui a 10 anos, ninguém sabe. Mas o fato é que isso vai acontecer, queira o homem ou não, queira o homem estando preparado ou não, acontecerá. Esse período é chamado de período da graça, é justamente esse período que o profeta está conclamando para que as pessoas possam se chegar para junto de Deus, buscá-lo enquanto é tempo, enquanto eles têm essa liberdade, esse livre acesso, por meio de Jesus Cristo, ao trono da graça do Senhor. Lá no livro de Apocalipse nós encontramos o registro de que haverá tempo neste mundo em que as pessoas buscarão encontrar a palavra de Deus e não acharão. Não acharão a palavra de Deus. Ela vai basicamente desaparecer da face da terra. E hoje temos a Bíblia em todo enquanto é lugar, né? No celular, no computador. Quando você compra um computador, já vem com a Bíblia. Olha só a facilidade, né? Mas mesmo diante de tanta informação a respeito da Bíblia, já tem pessoas que negligenciam a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Primeiro passo aqui é buscar o Senhor, é procurar encontrar o Senhor na sua vida e para a sua vida. Encontrando o Senhor, encontrando aquilo que busca, outro elemento importante aqui, diz o profeta, é preciso haver uma conversão de vida, uma mudança de vida. E isso só é possível através do abandono do pecado e dos pensamentos enganosos da pessoa. No versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então nós temos aqui algumas informações importantes nesse versículo. Primeiro passo, a pessoa precisa deixar os seus caminhos maus. Quando eu citei como referência aquelas 3 pessoas que Jesus encontrou ali e o chamou para que ele o seguisse, o primeiro não queria deixar o seu conforto, a sua vida de prazer, a sua vida mundana, posso dizer. Não queria se chegar para Jesus por causa disso. Não queria deixar aqueles pensamentos que alimentavam os seus pecados. Outra coisa que diz que converta-se ao Senhor. A palavra converter quer dizer mudança radical de vida. É necessário haver uma mudança radical de vida. Tem muitas pessoas que estão enganando a si mesmo, porque não enganam a Deus.
dizem que se converte a Cristo, mas continuam na mesma mesmice do pecado. Nada mudou nas suas vidas. Continuam andando talvez até pior do que quando não conheciam o Senhor. Não houve conversão, porque conversão quer dizer mudança radical de vida. Aquilo que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, quando trouxeram a ela, dizendo: Senhor, olha, na lei de Moisés diz que tais mulheres devem morrer apedrejadas. Que dizes tu? E Jesus, olhando para ele, disse: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que cada um, movido pela sua própria consciência, foram se retirando, a começar pelos mais velhos. Não quer dizer que o mais velho tenha mais pecado do que o novo, né? Porque tem meninos aí que tem mais pecado do que um ancião. Mas é por causa da consciência. A reflexão, a racionalidade das pessoas mais maduras, ela é mais firme. E cada um, acusado pela sua própria consciência, se retiraram. E Jesus disse para aquela mulher, perguntou a ela: o quê? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu tampouco te condeno. Sabe por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Mas o Senhor Jesus falou para ela: vá e não peques mais. Mudança radical de vida. E Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: aquela pessoa que furtava, não furte mais. Aquela pessoa que se prostituía, não se prostitua mais. E lá na carta aos Efésios, ele diz que devemos deixar a mentira. Sabe por quê? Porque a mentira também é pecado. E o pai da mentira quem é? O Satanás. E quem mente está fazendo a vontade dele. Irmãos, como tem gente mentirosa, né? Nesse mundo, né? Conversão é mudança radical de vida, irmãos. É ir para um lado oposto àquele que se estava andando. E é preciso se converter ao Senhor. Sem esta conversão, não há evidência de salvação na vida de uma pessoa. Sem a mudança radical de vida na vida de uma pessoa, não há evidência de salvação. E ainda diz aqui: volte-se para o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o objetivo de Deus em enviar o seu Filho a este mundo é justamente esse: trazer o homem de volta para ele. Desde o jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, ele foi expulso da presença de Deus, do paraíso, né? Ele quebrou a comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente, e o homem passou a morrer espiritualmente. E o desejo de Deus é que este homem volte para ele. Mas para que isso fosse possível, alguém teria que morrer no lugar do homem, pecador. E quem foi que morreu no lugar do pecador? Jesus Cristo se entregou por nós lá na cruz. Não há desculpa para ninguém. Hoje a pessoa só não serve a Deus, só não se chega para Deus se não quiser, irmãos. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse: está consumado. E a Bíblia diz que aquele dia se tornou em trevas. Sabe por quê? Porque todos os nossos pecados, desde o primeiro homem Adão, até a última pessoa a nascer, foram jogados em cima de Cristo. Pedro diz na sua carta que ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Isaías mesmo diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Jesus assumiu o lugar de cada um de nós naquela cruz. Não há nenhuma desculpa para ninguém. A Bíblia diz que diante de Deus ninguém será desculpável, porque Ele derramou sua graça em abundância. Quem quiser, venha. Jesus termina o livro de Apocalipse dizendo, lá no capítulo 22, versículo 12, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. E olha aqui, nesse texto fala também dessa graça do Senhor. Venha e beba de graça. A salvação para nós é de graça, mas para Deus custou a morte do seu filho. Para Jesus custou o derramamento do seu precioso sangue e da sua própria vida que Ele entregou por nós naquela cruz. Nós só precisamos aceitá-lo, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus em nossas vidas. Precisamos voltar para Deus, deixar os nossos pensamentos, nossos maus caminhos e realmente nos convertermos ao Senhor, porque é isso que Ele quer. Não há desculpa para nenhuma pessoa. Interessante como Deus é maravilhoso. Eu converso com os irmãos, estamos trabalhando na parte de discipulado, né? Eles já devem ter aprendido muita coisa, eles estão sendo treinados também. Mas nós temos hoje, no presente século, uma facilidade muito maior do que as pessoas que viviam no Velho Testamento. A nossa fé hoje é muito mais possível do que aquelas pessoas que viveram na época do Velho Testamento. Por quê? Porque desde Adão, quando Deus estabeleceu a fé como meio de se apresentar a Ele, quando Ele estabeleceu ali a fé, dando a promessa do Salvador, Adão, Eva, Sete, Enoque, Noé, e todos eles, Abraão, Jacó, Isaac, todos eles até Simeão, olhavam para o futuro, esperavam o Messias que haveria de vir para salvar o homem dos seus pecados. Diz o autor aos Hebreus que todos eles morreram na fé, na esperança da libertação, na esperança de serem salvos pela graça do Senhor. E eles acreditavam que a qualquer momento, qualquer ano, qualquer dia, Deus mandaria o Salvador. E diz a Bíblia que, na época que ainda Simeão estava vivo, o Senhor falou para ele, olha, tu só vai morrer quando tu vê a salvação, a minha salvação. Ele já estava velhinho. Aí chega ali um casal com um bebê no colo, José e Maria, ali no templo para apresentar o Senhor. Jesus, em cumprimento da ordenança da lei, e quando ele viu aquele garoto, ele se aproximou, o Espírito Santo falou para ele, este é o Salvador. Esta é a salvação de Deus que Ele prometeu. E a Bíblia diz que Simeão tomou Jesus no colo, glorificou a Deus, exaltou o Senhor e disse, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A promessa de Deus se realizou. A promessa de Deus se concretizou. Agora eu posso morrer porque eu vi com meus próprios olhos o Salvador. Jesus, o Cristo. E agora nós, irmãos, temos muita facilidade, porque
nós olhamos para a história conta em todos, até o calendário, até o ponto zero do calendário da humanidade foi mudado, e dizendo, a partir daquele momento, o nome de Cristo é mencionado. Eu tive uma conversa com um doutor ateu, né? Ele falando que não acreditava em Cristo, que não sei o que, blá, 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 porque ateísmo também é uma religião cética. Eu digo, você não acredita em Cristo. Como você me explica todas as referências históricas e citações de livros, inclusive o seu livro, o seu coloca aqui no ano 350 depois de Cristo. Se Cristo não existiu, como ele pode ser um ponto de referência para a história da humanidade? E ele ficou todo enrolado. Porque é costume. Não é costume. Se você não acredita, como você vai usar o nome de uma pessoa que você acredita que não existiu? Você está se contradizendo. Porque até a referência do calendário da humanidade mudou a partir daquele momento em que Cristo nasceu. Você pode ver aí a história. Ano 350 depois de Cristo, ano 3000 antes de Cristo, não é isso? E nós olhamos para aquele marco zero, o dia que Jesus nasceu, e depois acompanhamos a história dele. E existem filmes e livros, e a Bíblia mesmo fala que o Salvador Jesus veio a este mundo. Fala que ele fez o sacrifício lá na cruz por nós. E hoje nós olhamos para trás, contemplando a obra de Cristo lá na cruz, como ele falou para Nicodemos, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Esse texto está no João 3, versículo 14. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, né? Jesus utilizou esse termo vida eterna para deixar claro, para enfatizar que refere-se ao livramento da condenação eterna, que é a mesma palavra que salvação. Que a partir daquele momento, a pessoa crendo nele fica livre da condenação eterna, como Paulo escreve lá em em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na igreja. É isso? Para aqueles que fazem parte de uma denominação. Nenhuma condenação há para aqueles que são religiosos. Nada disso. Nenhuma condenação há ou existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é muito específica, é muito clara. E Jesus mesmo diz: quem crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E ele ainda diz lá no capítulo 3 de João: quem crê tem a vida eterna. Mas o que não crê, aliás, quem crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. Sabe por quê? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O autor dos Hebreus fala isso. Não há nenhuma possibilidade bíblica de uma pessoa ser salva depois que morrer. Por isso a Bíblia adverte. Paulo, em 2 Coríntios, diz: hoje é o dia da salvação. O autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, ele diz que hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Paulo ainda diz:
Hoje é o dia aceitável. Hoje você tem a oportunidade de estar ouvindo o esclarecimento da palavra de Deus. Hoje você tem o privilégio de estar aqui conosco ou nos acompanhando pela televisão. Mas abra sua Bíblia para o livro de Jeremias, capítulo 29. Obrigado, irmão. Versículo 12 e 13. Vamos ver o que diz o Senhor a respeito de buscar sua presença, a respeito desta necessidade que nós temos de buscar o Senhor. Versículo 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O Senhor está falando por meio do profeta ao seu povo em Israel, que estava cativo na Síria e também na Babilônia, dizendo que eles estavam ali porque eles desobedeceram a Deus, porque eles abandonaram o Senhor, porque eles viraram a costa ao Senhor. Mas não era a propósito de Deus, não era o objetivo de Deus que eles estivessem ali. Eles estavam lá simplesmente por consequência de seus erros. Mas tem jeito. Não estou fazendo propaganda de ninguém não, mas tem um candidato que ele fala, tem jeito, né? Mas estou falando isso aqui com relação a Deus, tá? Nada com política. Tem jeito para a vida do homem. Tem solução para a vida do homem. Mas ele precisa buscar essa solução. E continua o profeta dizendo, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar de qualquer jeito, não é buscar o Senhor para cumprir tabela, nem é buscar o Senhor como ritual, não é buscar o Senhor para ver se realmente Ele é Deus ou não. Ele é Deus e querendo o homem ou não, Ele é Deus. Mas é buscar o Senhor com sinceridade do coração, diz o profeta. Quando o homem buscar o Senhor com sinceridade do coração, ele vai encontrar Deus. Quando me buscar de todo o vosso coração, você vai ver que Deus é real. Você vai entender que Deus se preocupa com você. Quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, aliás, esse é o mandamento do Senhor para o povo de Israel, que deveriam buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando você abrir o seu coração para Deus, se derramar diante dEle, reconhecer que você é um pecador e que você precisa de Jesus para lhe salvar. Reconhecer que Deus não criou você para o pecado, mas o criou para o glorificar, para viver uma vida de santidade, de pureza diante dEle. Andar de forma que Ele se agrade de você. Você vai experimentar esta graça na sua vida. Você vai ver que é maravilhoso demais andar com Deus, viver para Deus. Um texto na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 6, ali, 5, aliás, capítulo 5, fala de Enoque. Enoque se dedicou tanto ao Senhor. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não existia para si mesmo, porque o Senhor o tomou para si. E o autor dos Hebreus explica que Deus arrebatou Enoque para que ele não experimentasse a morte. Ele era tão íntimo de Deus que
Deus não permitiu que ele passasse pela experiência dos mortais, experimentando a morte na sua vida. Noé, outro homem também, a Bíblia diz, que meio de tanta corrupção naquela época, onde as pessoas se voltaram contra Deus, Noé continuou fiel. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, ele foi abençoado, ele foi atingido com a graça de Deus na sua vida, que Deus o salvou. Não somente ele, mas também toda a sua família, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Deus faz, ele sabe fazer distinção entre aquele que busca a sua presença e aquele que não quer saber dele. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre todas as pessoas, seja justo ou injusto, mas ele tem prazer em ajudar os seus filhos, em socorrer aqueles que procuram por ele, que buscam sua presença, que entregam suas vidas a ele. Incline sua cabeça. Deixa Deus falar ao seu coração por meio do seu Santo Espírito. Qual é a desculpa que você vai dar nesta noite para não se chegar para junto de Deus, para não buscar Deus para a sua vida? Vimos aquelas 3 pessoas na Bíblia, cada um deu uma desculpa diferente, mas a sua qual é? Diante de Deus ninguém é desculpável. Diante de Deus não há desculpa, não há nada que você possa argumentar, porque tudo que é necessário para que você tenha uma aproximação de Deus, ele providenciou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você hoje tem toda a liberdade de chegar diante do trono da graça e receber dele o perdão, receber dele a salvação, receber dele uma nova vida. E concluindo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz que nova criatura é aquele que está em Cristo Jesus. Você pode mudar de vida, tem solução para a sua vida, mas a minha pergunta é: você quer isto para a sua vida? Você quer mudar de vida? Quer continuar no mundo de pecado? Quem nesta noite gostaria de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Gostaria de orar por você. Gostaria que você desse um sinal, levantando a sua mão, só para eu identificar você. Quem nesta noite gostaria de deixar o pecado, por mais prazeroso que ele seja para você, e se chegar para junto de Deus e buscar Jesus na sua vida, ter esses pecados inclusive perdoados? Será que existe alguém? Deus abençoe você, meu irmão. Existe mais alguma pessoa que está decidido nesta noite abandonar, deixar tudo aquilo que tem lhe afastado de Deus, tem impedido de você ter uma comunhão perfeita com Ele, ter esses pecados perdoados, cancelados, e recomeçar nesta noite uma nova vida? Mais alguém além desse jovem? O amado gostaria de vir aqui à frente para que pudéssemos orar? Se não quiser, não tem problema, depois conversaremos com o senhor. Mas se você tiver esse desejo de vir aqui para a gente orar, você pode vir, né? Pode vir, ninguém vai olhar você. Todos aqui estão interessados no seu bem-estar,
todos aqui estão orando por você, meu filho. Pode subir aqui para a gente orar, tá bom? Pode vir. Isso, pode vir. Muito bem, meus irmãos, então temos aqui esse jovem, o Anderson Martins, que está reconciliando-se com o Senhor. E é isso aí, parabéns, meu querido. É isso que Deus quer para a sua vida. E eu desafio a todos os irmãos a orarem pelo Anderson, a ajudarem ele na sua caminhada. Convido a igreja a se posicionar em pé e nós vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, apresentamos a Ti o Anderson. Tu já conheces a vida dele, Senhor. Tu sabes, ó Pai, das suas necessidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, como diz a Tua palavra, perdoando todos os seus pecados, Senhor. Não importa o que ele fez para o Senhor, que vale ele reconhecer que ele precisa de Ti, Senhor. Rogamos que o Senhor esteja revestindo ele da Tua graça, Senhor, do Teu Santo Espírito, dando a ele o poder necessário para que ele possa vencer todas as tentações e Te servir com alegria, com amor, com prazer, com dedicação, procurando glorificar o nome do Senhor a cada dia na sua vida, Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, e faz dele um instrumento de glorificação do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Parabéns, querido.